Sua proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos os trabalhos. Solicito ao vereador Ivan que realize a leitura do versículo da Bíblia. Provérbios 11:11, que destaca o impacto do caráter na comunidade, rege. Pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Solicito à primeira secretária, a vereadora Rosi Cristani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente de 24/2/2026. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção do projeto de lei número 149 de 2025, que deu origem à lei orgânica número 7.220 de 2026. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção do projeto de lei número 14/2026, que deu origem à lei orgânica número 7.221 de 2026. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção do projeto de lei número 16/2026, que deu origem à lei ordinária número 7.222 de 2026. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção do projeto de lei número 17 de 2026, que deu origem à lei orgânica número 7.223 de 2026. Ofício número 07 de 2026 da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento, Fazenda Pública, encaminhando os balancetes atualizados do exercício de 2025. Ofício número 08 de 2026 da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento da Fazenda Pública, encaminhando os balancetes parciais do mês de janeiro de 2026. Convite ao 3º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina para formatura em comemoração ao Dia do Veterano, a realizar-se no dia 25 de fevereiro, às 16 horas, na sede do 3º Batalhão. Projeto de Lei Ordinária número 29 de 2026, que institui a Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, no âmbito do município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, e dispensa a exigência de apresentação reiterada de laudo médico para o reconhecimento dessa condição, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de Lei Ordinário número 022 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagens e parteiras e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 023 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a construir unidade habitacional e a promover sua posterior doação, bem como adquirir mobiliário para jovem ingressa de acolhimento institucional e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 024 de 2026, que altera a redação dos artigos 1º e 2º da Lei número 6.268, de 19 de setembro de 2018, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 026 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a doar um veículo ao Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar de Santa Catarina, PMSC, e da outras providências. Primeira votação. Projeto de Lei Ordinário número 018 de 2026, que altera a ementa e os artigos 1º, 2º e 3º da Lei número 6.262, de 29 de agosto de 2018, para expandir a obrigatoriedade de capacitação em primeiros socorros e estabelecimentos privados de lazer e cultura destinados ao público infantil e juvenil.
Projeto de Lei número 020 de 2026, que institui a Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Câncer ao município de Canoinhas e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 021 de 2026, que ratifica as alterações realizadas no contrato do consórcio público do Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte de Santa Catarina, Codeplan, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 025 de 2026, que institui medidas de proteção aos servidores e profissionais contratados pelo município de Canoinhas que sejam pais ou responsáveis por crianças ou adolescentes com deficiência e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 027 de 2026, que promove a alteração da Lei número 7080 de 2025 e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 028 de 2026, que cria o cargo de Controlador Interno e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 001 de 2026, que altera dispositivos da Lei Complementar número 091 de 2025 e dá outras providências. Projeto de Resolução número 003 de 2026, que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, a filiar e pagar contribuição associativa à Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, UVESC, e com sede na capital do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Ordem do dia 24 de 2 de 2026, terça-feira. Indicação número 030 de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita a excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Rogério Koch, secretário municipal de Meio Ambiente, que seja realizada a manutenção e limpeza do terreno localizado ao lado do Parquinho da Coab 4. Caso o referido terreno seja de propriedade privada, solicita-se que o proprietário que seja devidamente notificado para que providencie a limpeza e manutenção. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias no expediente. Não, senhor presidente. Solicito informar. Passamos ao grande expediente. Solicito-se a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. O vereador André Flenick. Boa noite a todos, meus colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste presencialmente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou começar hoje meu uso da tribuna lendo um texto publicado no site J+, tá? Que é da coluna de opinião pessoal do jornalista Ednei Vassuaski. Recordo-me que em 1988, meus pais fizeram um grande sacrifício e, em plena era da hiperinflação galopante, conseguiram comprar um terreninho no Jardim Dona Amélia II. Fomos os primeiros moradores do loteamento. Nossa casa ficava no meio do novo bairro, o que demandava atravessar um longo carreiro sem água encanada e sem luz. Dependíamos de um pequeno poço que ficava a uns 500 metros da nossa casa. Todo dia era uma romaria da minha mãe e os filhos carregando baldes e mais baldes de água. Tanto a luz quanto a água vieram anos depois, quando o loteamento já estava quase todo vendido. Para nós foi um grande sacrifício, mas duvido que o loteador passou alguma dificuldade no período.
Bem pelo contrário, faturou o que podemos chamar de lucro limpo, sem qualquer despesa. Isso é uma situação que aconteceu há 36 anos atrás. Esse texto foi publicado em 9 de julho de 2024, quando essa casa debatia a questão da infraestrutura mínima para os loteamentos, onde falávamos em pavimentação. Tivemos audiência pública, a vereadora Tati liderou muito bem essa audiência pública com a presença da promotora e, posteriormente, aprovamos essa lei. Porém, o que eu venho falar aqui, e retrouxe essa questão novamente, para falar de uma situação que ecoa de erros do passado. Não se trata do loteamento Dona Amélia 2, mas eu recebi algumas solicitações, não foi a primeira, sobre um loteamento feito nas proximidades ali no bairro Campo da Água Verde, na rua Férez Couro, no final. E o que me deixou mais indignado é que nós tivemos enchentes recentes em 2014, enchentes em 2023, e os terrenos foram vendidos em áreas alagadíssimas após esse período. E ainda os compradores, de uma forma inocente, falaram, mas nós temos a escritura. Porém, nós temos outras leis, e eu trago aqui que são as leis de área de preservação ambiental, que o nosso município está realizando o estudo. Porém, também tem a questão do mapeamento da defesa civil, que é um documento público. O que me lega a interpretar que houve erro no passado, na década de 80 e 90, do município de Canoinhas ter autorizado um loteamento que historicamente é uma região que dá enchente, tanto que ali na frente da Rádio Clube havia um campo de futebol que depois foi retirado para se tornar o que nós chamamos ali de barreiro. E essas áreas são conhecidas pela população local como alagadiças já há muitos anos. Porém, as pessoas mais simples não têm acesso à informação que foi aprovado no plano diretor. Já no antigo já previa que essas áreas não poderiam ser habitadas. Então, já foram muitos anos em que essas áreas não poderiam ser vendidas. Porém, o que acontece? Foram vendidos terrenos recentemente e hoje essas famílias não têm rua que passa na frente porque a prefeitura não pode, por uma questão legal, construir a rua. Como citado nesse texto do Ednei, e ele até vai mais a fundo no decorrer do texto, que o loteador falava, isso é coisa da prefeitura, nunca foi. Sempre foi responsabilidade do loteador fornecer a infraestrutura mínima. Na época não era exigido pavimentação, porém acesso à água e energia elétrica já era uma determinação, porém era feito vista grossa. O problema é que isso está ecoando recentemente. E nós estamos numa situação que se o município for lá e oferecer essa infraestrutura, ele vai estar gerando um risco para aquela família. Os loteadores no passado tiveram lucro, o que eles estão ganhando? E teve mais gente. Então eu fiz 2 requerimentos hoje. O primeiro direcionado ao CRECI, que responde pelos agentes de venda imobiliária no município, se existe algum conselho de ética, porque, ao meu ver, houve algum erro nesse processo e até a pessoa responsável de uma imobiliária pode ter cometido algum ato de má-fé. Vendido um terreno que, sabidamente por nós canoinhenses, é uma área comprometida, uma área de alagamentos, e que se der o alagamento, que como com certeza vai acontecer cedo ou tarde, porque a natureza ela é cíclica, nós até falamos enchente de São Miguel, que a cada 10, 11 anos acontece, e é o que tem acontecido estatisticamente no nosso município, aquela região vai alagar, são moradores que vão depender de auxílio, que vão ficar ilhados, vão precisar de resgate, sem contar o risco à própria vida. Então, nós estamos expondo moradores a um erro e também um requerimento à nossa prefeitura. O que fazer se foi um erro do município do passado? Não é porque foi o governo de tal pessoa, foi um erro da instituição prefeitura e também nós, Câmara de Vereadores, no passado, nós não estávamos aqui, ninguém aqui era vereador, mas é um erro que ecoa e nós temos que dar uma solução. Então, eu gostaria de pedir para a assessoria da casa, Márcio, fazendo um favor, aqui uma foto do terreno onde ele é. Vocês podem ver que não existe acesso de rua, um acesso de mato, são 2 terrenos, 2 lotes, e eu recebi já de outros moradores, pessoas de outras cidades que moraram a maior parte da vida fora e querem terminar a vida aqui, compraram terrenos ali de uma forma, foi ali que eu passei a minha infância, e infelizmente acabaram caindo num, não vou dizer a palavra golpe, porque não estou com dinheiro para pagar advogado, doutor Ivan, mas não vou também citar os nomes, e também nem sei quem são os responsáveis do imobiliário, mas vendendo terrenos assim. Gostaria que o Márcio passasse ali, o final dessa rua, como vocês podem ver, essas áreas azul e acho que é vermelho, essas áreas são áreas que nas enchentes, tanto na de 2013
de 2014 quanto de 2023, pegaram enchente. Então, nas duas situações, esses terrenos pegaram enchente. E com certeza, se tiver uma nova enchente, independente de aterro ou não, vão pegar. Então, aqui tem uma outra imagem detalhada. A gente sabe que o quanto é complexo. Nós, como poder público, sim, eu digo, as instituições têm culpa por um erro que aconteceu, mas agora é de nossa responsabilidade compensar o erro do passado. Agora ali o Márcio colocou uma imagem, vocês podem colocar ali um mapa geral de áreas de alagamento ali que envolve Campo da Água Verde e proximidades. Então toda essa área, em tese, tem um risco de alagamento. E esses terrenos que estão sendo comercializados, porque eu já vi alguns anúncios, inclusive por imobiliárias conhecidas do nosso município, não podem ser habitados. Daí ouvi um argumento assim, pelas entrelinhas, mas se a pessoa quiser comprar para fazer uma reserva ambiental, é outro 500, só que uma pessoa de baixa renda vai comprar para fazer uma reserva ambiental? Não vai, ela quer construir uma casa, sabe? É uma coisa assim que é muito má fé, até me deixou bastante frustrado, e eu acho que tem que ter uma iniciativa mais ferrenha. Apesar de quem falou isso não é do meio imobiliário, né? Mas existe essa possibilidade, sim, eu posso comprar um terreno, uma área de APP para manter preservado, mas é uma pessoa que vai fazer isso, é uma pessoa que vai ter condições para fazer isso. Não é uma pessoa que quer construir uma casa, que quer realizar o sonho da vida dela, que muitas vezes as pessoas que compram esse terreno é aquela que sonhou e batalhou a vida toda para ter um terreno e hoje não pode construir, porque se construir pode acabar recebendo uma multa ou ter a casa demolida, porque as nossas leis, não somente as leis municipais, mas as leis federais de tanto o Código Ambiental quanto as leis de proteção e defesa civil proíbem construção nessa área. E nós não podemos permitir que terrenos sejam comercializados ali para esse fim. Por fim, Márcio, eu pedi para a assessoria colocar aqui exposto para que toda a população de Canoinhas tenha acesso a esse site, que é o SIGAGEL. Quem não tiver dúvida, joga no Google SIGA, C-I-G-A, e GEO, G-E-O, e vocês vão ter acesso a esse sistema que tem um mapa de Canoinhas, vocês podem ver todas as ruas, todas as matrículas. É um sistema muito bom, o Márcio vai abrir ali, Você consegue ver as vias, os loteamentos, até pode medir lotes, né? Até vou contar uma curiosidade, né? Com esse sistema, eu descobri que o meu terreno era um pouquinho maior para o lado. Até conversando com a vizinha, eu podia expandir o muro ali, mas 50 centímetros não vai fazer diferença na minha vida, né? Como também não vai fazer do vizinho, né? Melhor manter a amizade ali, que está tudo certo. Mas esse sistema ele é bem preciso, muito bom. Foi uma bela aquisição do município de Canoinhas e nós podemos ver tantas áreas de alagamento, entre outras situações do mapa do nosso município, com uma precisão bem maior que o do Google Maps. Então eu gostaria que esse sistema fosse divulgado amplamente, porque o nosso município tem que ter essa transparência para evitar que outras famílias, normalmente de baixa renda, sejam enganadas, como as que me retrataram, com certeza, infelizmente, foram enganadas, e agora nós temos que dar uma satisfação e uma solução a essas famílias. Era o que continha, senhor presidente. Senhor presidente? Vereador André, se me permite uma parte? Com certeza. Só para enriquecimento dessa sua fala, vereadora, hoje Canoinhas tem a cota de 761 metros, né? Os estudos estão sendo realizados aí junto com o CREA, o CRECI, a OAB e outros órgãos aí. A gente já participou de uma reunião nesse sentido, né? E eu acho que é muito importante que haja essa clareza, até para evitar que obras venham acontecer nessas áreas, né? Porque fatalmente são áreas alagadiças e criarão problema, né? Mas acredito até que junto a um projeto nós poderíamos forçar ao cartório de registro de imóveis alguma averbação, uma anotação de averbação para que áreas que estejam nesse entorno territorial de menos 761, 762 metros, estão em discussão qual vai ser o numeral exato, mas que conste até na matrícula, porque isso nós teríamos essa possibilidade de fazê-lo. E aí, constando na matrícula, vai evitar pelo menos a metade dos corretores que faltam com a dignidade da profissão, vamos colocar dessa maneira, e também dos compradores que desconhecem essa questão da possibilidade de edificação, que exige essa metragem mínima, que evitem a própria compra, porque se comprar vai saber, está lá averbado na matrícula, né? Vai facilitar, inclusive, para judicializar ações de rescisão desse contrato de compra e venda ou até indenização contra esses corretores. Então, eu acredito que seria uma ideia legal para a gente desenvolver nesse sentido,
porque nós conseguiríamos criar um mecanismo eficaz para evitar isso, né? Porque eu me lembro, no final dos anos 90, o então juiz de Canoinhas aqui, o doutor Emanuel Amaral, ele, dos loteamentos aqui de Canoinhas, à época instituiu multas milionárias. Alguns loteamentos em Canoinhas tiveram multas que valiam mais, inclusive, que o próprio terreno. Não o lote, o terreno do loteamento. Isso foram discussões judiciais, foram até o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Algum deles nosso escritório acompanhou. Na época eu ainda não estava formado, mas meu pai, já há 45 anos advogando, passou por essas demandas. E eu observei que lá haviam multas bem severas. Mas logo após, ali agora não me recordo exatamente o ano, mas no final dos anos 90 houve uma modificação dessa casa aqui, fazendo essas alterações, porque a época exigia uma série de infraestrutura, inclusive com piso, ou lajota, coisa assim. Depois foi facilitado e agora a legislação veio de novo aplicar uma maior infraestrutura, né? Mas é mais para colocar a situação e também para que, quem sabe, desenvolvamos um projeto nesse sentido, para que possamos criar essa segurança ao nosso canoense. Muito obrigado pela participação. Vereador André, se me permite uma parte? Com certeza. Boa noite, senhores e senhoras vereadores, público que nos assiste, funcionários da casa. Essa situação, na realidade, é algo que é um debate muito grande, porque quem herda o problema, muitas vezes também herda a responsabilidade, infelizmente. E muito que a população não consegue compreender que as leis ambientais que se aplicam para a pessoa física também se aplicam para um ente federativo igual o município de Canoinhas. Até gostaria de citar um caso pessoal, quando estava na administração, que eu estou respondendo um passivo ambiental por causa de uma rua nessa região. Então eu estou respondendo junto à Polícia Militar Ambiental um processo por causa de uma rua que é inclusive paralela a essa rua aí. Então pense assim, hoje se nós colocarmos um operador de máquina ou alguém lá, de certa forma nós estamos incentivando ele a cometer um crime ambiental. Porque essa área ela não pode ser adentrada, é uma área de preservação permanente. Se eu colocar uma patrola, um material, eu vou estar descaracterizando uma APP, eu vou estar cometendo um crime ambiental. Responde o operador, responde quem mandou e também a pessoa que está à frente do município. Então, muitas vezes as pessoas têm na visão delas que por ser o município de Canoinhas a gente está imune às leis ambientais, muito pelo contrário, é o CPF do município, do mandatário que fica esse passivo. Inclusive, cito casos de prefeitos que hoje estão inelegíveis por causa de crime ambiental. Então, a pessoa, muitas vezes, dentro das suas atribuições, era algo que ele achava que era necessário fazer, ou fez, respondeu o crime ambiental e agora está inelegível por causa disso. Então, as pessoas, elas têm que ter essa compreensão. Eu creio que com esse mapeamento novo, inclusive, vereador André, até a questão de seguro de imóveis, deu uma alterada bem grande ali, porque essas áreas, por serem suscetíveis e não tinha antes esse mapeamento, que agora isso está realmente colocado de forma correta ali, vai influenciar muito no seguro imobiliário. Então, tem municípios que, inclusive, dentro da sua legislação, as pessoas que adentram áreas de risco, eles têm que assinar uma documentação dizendo que eles são total responsáveis por tudo que está ali, que eles estão de certa forma, se ausentando de qualquer tipo de ajuda externa, porque fica aquele tira, põe, a pessoa vai lá para uma área de risco, a prefeitura tira, depois ela retorna, retira, então acaba se tornando um problema bem grande. Diferente de lugares constituídos que antes já existiam residências, mas essas que é sabidamente uma área de inundação, a pessoa que adentra lá sabe dos riscos que está correndo. Infelizmente, é um debate grande no nosso município. A gente, durante a enchente, fez várias retiradas de família. A gente sabe que não é uma nem duas famílias que vivem em locais que têm inundação. A gente sabe também que loteamentos ilegais acabaram até mudando o desenho. Se a gente for pegar as áreas alagadiças da enchente de 83,
da de 92, da de 2011 e essa agora que a gente teve, a gente vê que a água ela se deslocou para algumas regiões que antes ela não adentrava, justamente devido a essas invasões de áreas que eram inundatícias, mas que foram, de certa forma, aterradas, e essa água ela tem que sair para algum lugar, né? Infelizmente, ela tomou uma outra direção. Tiramos, nessa última enchente, famílias que nunca tinham tido problemas com enchente, né? Por quê? Porque a água se deslocou, então temos mais esse problema, porque muitas vezes a gente adentra essas regiões e quem adentra com certeza vai fazer um aterro para evitar que não pegue tanta água, e essa água acaba se deslocando para regiões onde as pessoas já tinham aquela segurança que não haveria inundação. Então, a gente tem todos esses problemas. Infelizmente, é um debate longo. A gente sabe que muita coisa foi feita no passado que não era coerente, até a legislação vigente na época, e quem dirá que está agora atual, porém, cabe ao município saber o que fazer nesse momento, porque a gente não quer arriscar os funcionários a estar, de certa forma, cometendo crime ambiental. A gente tem que também amparar essas famílias, porque, que nem o texto do Ednei comentou, foi muito custo, às vezes o trabalho da vida inteira, a pessoa comprou o terreno, e a gente tem que dar uma resposta, infelizmente. Mais algum vereador? Vereador André, se me permite. Com certeza. Eu acho que, como o vereador Homer falou, o vereador Ivan também, é um debate longo, mas que a gente precisa debater e ver. A gente tem agora o nosso plano diretor que dá uma inibida em certas coisas, né? E com certeza novas coisas vão aparecendo. Como é coisa, logicamente, do passado e foi em outras gestões, mas nós que estamos aqui hoje, né, com o vereador, nós que temos hoje, o executivo que está hoje para resolver esses problemas. O que eu vejo de mais grave não é nem a natureza, mas é o próprio ser humano, né? O vereador André bem citou. A má fé, né, de quem vai vender. Por quê? Porque sabe que tem pessoas que, de repente, não podem pagar um valor X num terreno que seja mais alto, que não chegue lá a enchente, e coloca esses loteamentos em locais que depois vão dar esses transtornos aí ao município e também às famílias. E, logicamente, as famílias, às vezes, por não ter essa condição, vão atrás desses loteamentos e acabam comprando. E muitos agem ainda dizendo que esse é um problema do município, um problema da prefeitura para resolver, quando não é. Agora, com o novo plano diretor, com certeza isso vai ficar mais claro, mas no passado era mais difícil. Mas, vereador, parabéns por trazer esse assunto. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que sim debater, porque são muitas e muitas famílias que precisam desse apoio e se possível, né? Eu sei que não é fácil, mas a gente conseguir alertar e conseguir também trabalhar nisso, que isso não ocorra mais aí num futuro próximo. Seria isso, vereador. Senhor presidente, se ainda me permite. Sim. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha. Extremamente pertinente essa discussão, né? A gente já falou, né, sobre isso aqui. Eu acho que quem mora no bairro Campo da Água Verde tem até uma obrigação moral de falar sobre isso, né? Mas eu estive vendo uma reportagem que dizia assim que o bom gestor ou os bons políticos, eles não aparecem no dia ou na hora da enchente, né? Eles estão trabalhando para que ela realmente não aconteça com os impactos que a gente vê acontecer. É claro que quando ela está acontecendo, a gente tem que ter ações, vai lá e faz essas retiradas, mas nós precisamos ter planos para diminuir. A gente não pode se contentar com as áreas alagadiças e deixar que toda vez aconteça isso de novo. Então, tem com certeza o meu apoio, a sua fala, né, e a sua preocupação. E a gente já tinha falado no ano passado de nós fazermos uma audiência pública aqui nessa casa para falar dessas situações, e nós fizemos um requerimento recente também solicitando que a empresa contratada para fazer um estudo ambiental estivesse aqui nessa casa para que pudesse nos dar respostas em relação àquilo que já está sendo construído, para que haja uma diminuição dos impactos, né? Mas com certeza trabalhar em prevenção de construção em novas áreas, isso é fundamental. Muito obrigada. Mais algum vereador? Então deixa o vereador André suas considerações finais. Agradeço o apoio dos vereadores, colegas. Eu queria primeiro dizer que não estou generalizando os corretores, tá? Longe disso, meu pai é corretor. Eu sei que a maioria que tem, digamos, o sangue bom, vai lá e já alerta, esse terreno não é bom porque também ele tem uma imagem a zelar. Mas existem, hoje o mercado acabou saturando, e quando a gente sabe que satura, vem pessoas que não têm essa mesma boa fé.
Então a gente tem que inibir e o próprio conselho está aí para isso. Sobre o que o Homer falou é bastante pertinente, né, sobre o que foi feito. Muitos aterros de forma ilegal, e inclusive na última enchente, nós vimos até pelas imagens, o próprio Cigagel fica bem evidente, a gente consegue comparar, dos locais aterrados. A enchente de 2023, como foi possível, com imagem de drone, imagem de satélite, fica bem evidente quais áreas foram aterradas e da grande maioria de forma ilegal. Então a Secretaria do Planejamento já estava fazendo um trabalho para notificar alguns terrenos, alguns já estão até no STF, que vão ter que retirar a terra ali. Então, claro, a pessoa vai recorrendo porque é um investimento alto, mas vai chegar um ponto que vai ter que retirar. Eu sigo o exemplo da casa dos meus pais. Nunca tinha pego enchente. Foi fazer um aterro nas proximidades, pegou, ali na proximidade de Clemente Procopiac. Infelizmente, muitos moradores perderam bens por conta de um erro ali, uma irresponsabilidade de algumas pessoas. Também, vereador Ivan, acho bem plenamente, você morador do Blumenau, se lembra que nas placas, eu já fiz essa indicação, que nas placas de rua já dizia a cota de enchente, né? Então, em Blumenau tem essa questão, eu já fiz a indicação para fazer aqui no nosso município. Vereadora Kátia, com certeza. Aliás, eles entregaram um pré-estudo para o CODEMA, eu vou pedir o acesso, né, para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, primeiro uma prévia, né, do estudo que foi feito do impacto ambiental no município, e eu acho que eles deveriam apresentar aqui na nossa Câmara de Vereadores também. Eles apresentaram para o Conselho, mas nada mais justo do que apresentar e dar publicidade através da Câmara de Vereadores a todos os moradores. Então, meus colegas vereadores, muito obrigado pelo apoio. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 022 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional em enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros e da outras providências, no valor de R$ 153.733,70. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 022 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 023 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a construir unidade habitacional e a promover sua posterior doação, bem como adquirir mobiliário para jovem ingressa de acolhimento institucional e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 023 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinário número 024 de 2026, que altera a redação dos artigos 1º e 2º da lei número 6.268, de 19 de setembro de 2018, e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei ordinário número 024 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 026 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a doar um veículo ao Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar de Santa Catarina, e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente, somente para explicar para o público que semana passada a gente fez 4 sessões de veículos para a Polícia Militar, porém esses veículos já estão sob o uso da Polícia Militar, e a gente fez a renovação da sessão de uso. Esse agora sim, uma viatura nova que chega, que será repassada para a Polícia Militar. Somente para explicar por que a gente teve 5 projetos em menos de 2 semanas de sessão de uso de veículo para a Polícia Militar. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 026 de 2026. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 018 de 2026, que altera a emenda e os artigos 1º, 2º e 3º da lei número 6.262 de 29 de agosto de 2018, para expandir a obrigatoriedade de capacitação em primeiro socorro e estabelecimentos privados de lazer de cultura destinados ao público infantil e juvenil. Está em discussão?
Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 018 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 020 de 2026, que institui a carteira municipal de identificação à pessoa com câncer no município de Canoinhas e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 020 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 021 de 2026, que ratifica as alterações realizadas no contrato de consórcio público do Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte de Santa Catarina, Coteplan, e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 021 de 2026. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinário número 25 de 2026, que institui medidas de proteção aos servidores e profissionais contratados pelo município de Canoinhas que sejam pais ou responsáveis por criança ou adolescente com deficiência e dá outra providência. Está em discussão? Não havendo quem discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei ordinário número 025. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinário número 027 de 2026, que promove a alteração da lei número 7.080 de 2025 e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei ordinário número 027 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinário número 028 de 2026, que cria o cargo de controlador interno e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei ordinário número 028 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 001 de 2026, que altera os dispositivos da lei complementar número 091 de 2025 e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Senhor presidente, Doutora Tati. eu gostaria de me abster de votar nesse projeto. Continua a discussão? Os vereadores que aprovam, permanecem como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado como extensão da vereadora Tati. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de resolução número 003 de 2026, que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, a filiar e pagar contribuição associativa à Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, UVES, com sede na capital do Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei de resolução número 003 de 2026. Informamos que o vereador Cezão do Táxi está ausente da sessão de hoje, pois cumpre a agenda oficial, onde participa de um curso de capacitação e aperfeiçoamento para a melhoria do exercício do mandato de vereador. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Romer, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 40 de 2026, de autoria do Edil André Frene, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor Marcelo Faria Brogoni, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, Cresci SC, com cópia para o senhor João Teodoro da Silva, presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, Confesse, solicitando que preste informações oficiais sobre a existência de processos étnico-disciplinares já julgados ou em tramitação envolvendo corretores de imóveis que tenham atuado com má-fé, omissão dolosa ou negligência ao informar compradores sobre imóveis situados em área de preservação
permanente, a APP, áreas de risco geológico e hidrológico ou em zonas de alagamento. Caso existam decisões nesse sentido, fornecer a cópia ou extrato das penalidades aplicadas, resguardadas o sigilo legal, especialmente em transações envolvendo público vulnerável, pessoas de baixa renda e ou com limitado acesso a informações técnicas. Questiona ainda se a legislação e o Código de Ética da profissão impõem ao corretor o dever obrigatório de informar previamente o adquirente sobre a existência de áreas de risco de alagamento ou restrições ambientais que impeçam ou condicionem o uso residencial urbano do imóvel, sob pena de infração ética grave. O pedido fundamenta-se em normas como o Código Florestal, a Lei do Parcelamento de Solo Urbano, a Política Nacional de Defesa Civil, o Código de Defesa do Consumidor e legislações que tratam da divulgação de mapas de risco. Justifica-se diante da comercialização recente de terrenos em áreas sujeitas a alagamento, especialmente para famílias de baixa renda, o que pode configurar violação ética e relevante dano social. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente, antes de mais nada, boa noite, senhor presidente, vereadores, ao público que nos acompanha, aos funcionários da casa. Eu gostaria de pedir para o vereador André, se me permitir, assinar junto esse requerimento, né, o 40, o requerimento 41 e o requerimento 42 também, vereador André. Autorizado. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador Ivan. solicito ao vereador André que também possa assinar junto, se não de toda a edilidade, até porque é algo bastante importante aí para nós manifestarmos, né, futuramente. Sim. Acredito que todos são de acordo, né? Então peço que a casa providencie. Se é assim, vereador André. Com certeza. Obrigado. Então, já que a leitura de agilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento número 41, de autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, para que, por meio da Procuradoria-Geral do município, seja realizada análise jurídica corporativa acerca da viabilidade de implantação de programa de pavimentação comunitário no município de Canoinhas, tomando como referência modelos adotados em outros municípios catarinenses, com o objetivo de construir proposta legal justa, eficiente e juridicamente segura. A pavimentação de vias públicas é a medida essencial para a mobilidade, saúde pública e valorização imobiliária, sendo instrumento legítimo de desenvolvimento local. A Constituição Federal, no seu artigo 145, inciso 3º, autoriza os municípios a instituírem contribuição de melhoria para custear obras que gerem valorização dos seus imóveis. Entendimento já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Supremo Tribunal de Justiça, desde que observados requisitos legais como a comprovação da valorização, edital prévio, transparência e critérios objetivos de rateio. O Código Tributário Nacional e o Decreto-Lei 195 de 1967 regulamentam a matéria, fixando limites e exigindo publicidade e clareza quanto aos custos e à área beneficiada. Além disso, a Lei 14.133 de 2021 e a Lei 11.079 de 2004 oferecem instrumentos que possam auxiliar a estruturação de modelos cooperativos entre município e comunidade. Diversos municípios catarinenses, como Joinville, Rio do Sul, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul, Barra Velha e Timbó, já adotam programas de pavimentação comunitária, nos quais o município executa a base da obra, drenagem e terraplanagem, e os moradores custeiam o pavimento, última forma, com adesão inicial voluntária e posterior aplicação da contribuição de melhoria, assegurando isonomia. Diante disso, requer que o setor jurídico analise a legislação comparada à jurisprudência atual e a viabilidade de implantação de programa de pavimentação comunitária em Canoinhas, com adesão voluntária, divisão de responsabilidades, aplicação legal da contribuição de melhoria e a ampla transparência, garantindo segurança jurídica, equilíbrio financeiro e correspondência social. Coloco em discussão o requerimento.
Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 42, de autoria de André Fleinick. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de Planejamento, ao senhor Luiz Rogério Có, secretário municipal de Meio Ambiente, e ao senhor Adilson Alves Bueno, coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, solicitando as seguintes informações. 1. Quais os loteamentos e terrenos do município estão situados em áreas de alagamento, risco geológico, hidrológico ou áreas de preservação permanente, AAPP. 2. Se há mapeamento oficial dessas áreas e se está disponível para consulta pública. 3. Quais as medidas estão sendo adotadas para impedir a aprovação, comercialização ou edificação em áreas com restrições ambientais ou de risco? 4. Quais as providências adicionais podem ser implementadas para evitar a venda e ocupação irregular destes imóveis? Coloco em discussão o requerimento. Presidente, Vereador Ivan. vereador André, eu solicito assinar junto o requerimento 41 e 42 também, porque eu acredito que possamos fazer um bom trabalho aqui nessa desenvolvimento. Continua a discussão? Eu creio que esses requerimentos sejam de toda a utilidade, já tínhamos citado anteriormente, né? Até para a gente ter fundamentação, até inclusive para audiência pública, né? Com base nisso, a gente faz a convocação das partes. Então, em última forma, colocamos então 40, 41 e 42. Isso. Faz favor, André. Obrigado. Como de toda utilidade, então, está aprovado o requerimento. Requerimento número 43, de autoria de toda a diretária, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Sandro Rogério Suchek, engenheiro responsável pelo DENIT Mafra, solicitando o agendamento de reunião com os vereadores desta casa. A reunião tem por objetivo possibilitar o esclarecimento de dúvidas, o debate de questões relacionadas às rodovias federais sobre responsabilidade do DENIT na região, especialmente quanto às obras de manutenção, melhoria, segurança viária e demandas apresentadas pela comunidade. Coloco em discussão o requerimento. Como de toda utilidade, está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoais. A vereadora Cátia Luskowski. Vereadora Cátia. Novamente, boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores. Só gostaria de enaltecer a importância do dia de hoje, que fazem 94 anos de que as mulheres receberam o direito de voto no Brasil. Então, claro que nós crescemos muito, né, em conquistas pelo público feminino, mas muito me entristeceu ouvindo uma reportagem hoje antes de chegar aqui, falando do alto número de feminicídios ou tentativas, né, e a violência contra a mulher que ainda acontece muito na nossa região. Então, só no mês de fevereiro já foram mais de 18 casos na nossa região de violência contra a mulher, inclusive recentes ali casos de feminicídio aqui na região do Planalto Norte, né, e Rio Negrinho, se não me engano, teve no final de semana que passou. Então, é importante que a gente volte a falar disso, né, e pense sempre na condição da mulher como um membro da sociedade, né, com seus direitos ativos. Não é ninguém mais ou menos do que ninguém, né? Todo mundo com os mesmos direitos e direitos iguais. E isso é bastante importante e bom de ser relembrado. Então, gostaria somente de usar desse momento para lembrar que hoje fazemos 94 anos dessa conquista. Muito obrigada. Mais algum vereador? Ninguém mais, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado o presente reunião, marcando outro regime ordinário para o dia 2 de março, segunda-feira, às 19 horas.